Rapidinho. Ah, essa forma da entidade pensamental, ela se move somente no mundo espiritual ou também tem, tipo, uma ação, assim, que o ser físico toma também, de tomar isso como um pensamento dele e continuar, assim? Ô, Tarsila, aqui ele acabou de dizer, não tem tempo nem espaço. O mundo espiritual, ele é um mundo tão diferente. Claro, ele está presente o tempo inteiro. Você, claro que não é só. Isso aqui é quando a alma morre. Ela entra em contato, ela vai então ver. Ah, não tem mais Agora, ação, né? agora nós aqui, claro, ele está presente o tempo inteiro, só que nós não temos contato com isso, né? Isso aí está. Nós temos um contato tão sutil pelas nossas ações, pelos nossos afazeres, pelas nossas concepções. Aqui é o mundo dos pensamentos, não é? Certamente que tem, tanto é que quando você chega lá, tem que prestar conta. Talvez tenha uma ação no sentido de, tipo, qual que é o próximo Aqui, dever da aqui. alma, do espírito, né? É, Sim. Mary, mas de alguma forma, tudo que a gente exatamente. conquista aqui, nesse Isso, mundo presente, na terceira, aqui, é. nós pensamos, nós construímos o nosso caminho. Então, ele é feito de pensamentos, né? É a mesma coisa que, por exemplo, quem está fazendo um curso online, né? Mas um dia você vai ter que ir lá no presencial, falar com as pessoas presenciais. É a mesma Uhum. coisa de uma Mary, forma. Sim. Mary falou, né? Boa tarde. Na verdade, é como se nós estivéssemos numa grande sinfonia, né? Porque às vezes a gente percebe o tom da música e às vezes a gente dança sem acompanhar o tom da música, né? Exatamente. Aliás, vocês vão ver que tem uma hora aqui que aparecem os sons. Vocês vão ver, vai ter muitas surpresas boas aqui. Vai aparecer os sons também, tá? Mas tudo numa outra dimensão, entendeu? Nós estamos agora falando das imagens, né? Os arquétipos das imagens, mas vamos passar para os sentidos todos. Vamos continuar. Onde que eu parei? Aqui. Os olhos espirituais, no mundo dos espíritos, veem de modo tão real o pensamento correspondente ao leão, quanto os olhos físicos veem um leão físico. Mais uma vez se justifica aqui o emprego da metáfora já empregada em relação ao mundo das almas. Isso. Tal qual o cego nato opera com êxito o meio ambiente Tal qual o cego nato operado com êxito, o meio ambiente se apresenta de uma só vez com as novas qualidades de cor e luz. Também a quem aprende a utilizar os seus olhos espirituais, o meio ambiente aparece preenchido com um novo mundo, com um mundo de pensamentos vivos ou seres espirituais. Neste mundo, vêem-se inicialmente os arquétipos espirituais de todas as coisas e seres existentes no mundo físico e anímico. Imagine-se o quadro de um pintor como sendo existente no espírito antes de ser pintado. Tem-se aí uma metáfora do que se entende pelo termo arquétipo. Não importa que talvez o pintor não tenha na cabeça qual arquétipo antes de pintar, e que este só se complete aos poucos no decorrer do trabalho prático. No verdadeiro mundo dos espíritos, existem tais arquétipos para todas as coisas, e os objetos e entidades do mundo físico são reproduções desse arquétipo. Se quem só confia nos sentidos externos nega a existência desse mundo arquetípico, afirmando que os arquétipos são apenas abstrações que o intelecto comparativo obtém dos objetos sensíveis, isso é compreensível.
pois justamente essa pessoa não consegue ter percepções nesse mundo superior. Só conhece o mundo dos pensamentos em sua abstração espectral. Ela ignora que o vidente espiritual esteja tão familiarizado com os seres espirituais quanto está com seu cão ou seu gato. E que para o vidente, o mundo dos arquétipos tem uma realidade muito mais intensa do que o físico sensível. Isso ele já está dizendo bem assim aqui mesmo, né? Tipo, quem está aqui vendo esse mundo ele está dizendo a partir da experiência dele mesmo, porque ele é vidente, nós não somos. Então, a gente... Ver tudo isso ele está que tem dizendo... atrás, né? Ele é vidente, ele pode ver, nós não somos. Então, a gente tem que só acreditar, porque só quando a gente chegar lá que vai saber, não é? Dona Mary, fala, Marcelo. Essa vidência, a semana passada eu fiz uma pergunta sobre o espiritismo e a gente acabou debatendo, né? O grupo deu alguns insights bem legais, assim, que me ajudaram a fazer o paralelo. Essa vidência a gente pode também considerar como uma mediunidade, não é isso? Não, é diferente. A vidência é quando você vê coisas do mundo espiritual. A mediunidade é quando você recebe uma entidade. Tá. Você sai... qual é o processo da mediunidade? O seu eu sai de você e você dá lugar a que esse espírito que sem corpo, ele se materialize em você e fale pela sua boca, então, escreva com a se sua torna um mão. canal daquilo, né? Você cede esse espaço. Isso. É bem diferente. A vidência não é isso. Vidência é quando você vai meditar, ou sei lá qual é o processo, através da meditação. O processo do Steiner, eu acho que era esse. Porque em algum outro livro aí nós vamos ler, eu já vou explicar um pouquinho, que em Priscas Eras, todos nós éramos videntes, não é médiums. Mediunidade é outra coisa. Outra coisa. Tanto que, geralmente, o médium perde a consciência. Ele nem vê o que ele falou, nem sabe. E o vidente não, ao contrário, ele leva a consciência para o mundo espiritual. É um processo bem diferente, sim. Ele vai com o seu eu, com o eu, sim. Entendeu? Sim. E o Steiner dizia que uma certa vidência todos os seres humanos tiveram naquele tempo da Atlântida, da Lemúria. O ser humano ele tinha uma certa mediunidade. Ele tinha capacidade de olhar para a pessoa, por exemplo, Steiner fala, olhar e ver se a pessoa é boa ou má. A gente não tem mais essa capacidade. A gente não tem mais. Você olha e a pessoa te engana. A pessoa pode ser má e finge que é boa. Isso era impossível naquele tempo, nesse estágio da humanidade, onde havia essa vidência. E eles tinham essa vidência também do mundo espiritual. Eles também falavam com as entidades. Lembra aqueles pajés ainda das tribos que tinha lá um dia que eles iam meditar e quando eles voltavam, eles diziam como é que todas as notícias de um ano que os deuses tinham falado com eles. Isso não é mediunidade. Ele não incorporou nenhum deus. Ele foi lá para um estado meditativo e o Deus falou com ele. Isso é vidência. Tem uma característica muito curiosa a esse respeito, que é assim, antes da escrita, todo conhecimento era por via de transmissão oral. Tá? Essa capacidade de memorização é uma das características fundamentais dessa mediunidade que a gente tinha. Né? Que é impossível você... Não é mediunidade, é vidência. Ok, isso, dessa vidência, né? E assim, eu já ouvi, eu vou só repetir o que eu ouvi, tá? Que boa parte dos nossos sensores, como o olho, o ouvido,
a nossa capacidade de fala, o tato, se não houvesse também essa mediunidade, nós não teríamos a capacidade de estabelecer isso como sensores, porque são sensores, né? Você sente o som, você sente as luzes, e aí o que acontece e aí entra essa coisa da, assim, por exemplo, a frequência luminosa, que é muito similar à frequência sonora, e diferentemente da frequência, ela se torna visível ou invisível, ou um som, ou faz parte da mesma frequência. E é isso daí que, por exemplo, eu até acho, assim, se você for falar assim, aonde é que está o mundo espiritual? Está aí, né? Nos sons, nas cores, nas formas, é isso. Então, a gente tem Exatamente. essa... E aí, o vidente, né, quando você fala assim, o cara que tem essa vidência, ele sabe o que observar, ele sabe como observar, ele tem um processo de observação, né? Diferentemente do canalizador, que é um cara que se abre e a coisa flui, né? É mais ou menos essa. Entra Legal, no pensamento do pensamento, Perdemos. né? O Steiner disse que nós perdemos essa vidência à medida que vamos adquirindo o eu, vamos perdendo essa vidência. Porque como o homem precisa ele mesmo aprender por ele mesmo o que é o mundo, entrar no conhecimento, a vidência trazia uma coisa meia pronta, o homem não tinha que fazer força de nada. Então, a razão de termos perdido a vidência, a clara evidência, é por isso, diminuiu, não quer dizer que não exista. Tem ainda pessoas que têm evidência, tem pessoas que têm clareaudiência, vários tipos, né? Então, tem um outro livro que ele fala sobre isso. Não é errado, mas ele diz que isso ainda é, como eles falam, uma vidência antiga. Isso é como você estiver cultivando e valorizando uma coisa que não serve mais para nós, né? Nós temos agora que atingir o mundo espiritual e entrar em contato no interior, por nós mesmos, não por fenômenos. Isso é por isso que nós fomos perdendo, né? Mas, nesse momento, nós estamos em face a esse mundo, onde isso tudo se realiza, né? Ele vai falar de tudo isso, de som, de tudo isso, mais para adiante. Vamos continuar um pouquinho. Vamos lá. Então, a Luísa, ela pediu para sair, eu vou continuar lendo. Vocês podem só me dizer aonde é que... No cão e no gato, que ele acabou de falar, ela falou. Do cão e do gato. Que o vidente é... Alguém saberia onde... Ai, meu Deus do céu, que eu perdi, que eu estava respondendo uma... Acho que é esse... Sem pode, dúvida. Então, continuar? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida, um primeiro relance neste mundo dos espíritos é ainda mais desorientador do que aquele que o mundo anímico, no mundo anímico. É que nos arquétipos em sua verdadeira forma são muito mais dissemelhantes de suas cópias físicas, mas são igualmente dessemelhantes de suas sombras, os pensamentos abstratos. No mundo espiritual, tudo está em contínua atividade e movimento, em incessante processo criativo. Um repouso, uma permanência num só lugar, como no mundo físico, não existe ali, pois os arquétipos são entidades criadoras. Eles são construtores de tudo o que surge no mundo físico e anímico. Suas formas são rapidamente mutantes, e em cada arquétipo existe a possibilidade de assumir inumeráveis formas particulares. Eles fazem, por assim dizer, brotar de si mesmo as formas específicas, e mal nasce uma, o arquétipo se prepara para fazer outra emanar dele. Eu queria parar aqui para falar para as meninas que tiveram aula com o Flávio como ele mostrou isso no mundo animal. Ele foi mostrando como um bicho, uma larva, umas minhocas lá, que ele mostrou.
vão os órgãos evoluindo nas formas, como é o pulmão mais simples, que depois vira o pulmão numa outra forma. Existe um crescendo assim nos bichos, até chegar no reino animal. É um desencadeamento, né? E aqui, aquilo que vocês viram, que ele falou tanto do movimento e da vontade, ele falou muito, é esse pedaço aqui, é que no mundo dos arquétipos, tudo está sempre se movimentando. Os arquétipos, eles estão o tempo inteiro em atividade para outras formas. Quando alguém inventa uma coisa, aquilo já está no mundo dos arquétipos. Foi o inventor que acessou, de uma certa forma, tomou conhecimento, bolou, como a gente diz, teve aquele insights. Insights são mundos dos arquétipos, não é? Quantas pessoas têm isso? Eu fui dormir, tive um sonho, e a partir daí eu fiz... Você lê a vida dos grandes inventores. É muito interessante a vida do Bell, aquele que inventou o telefone, criou o telefone da lâmpada. Como é o nome dele aqui? Edison. Graham Bell e Thomas Edison. Então, eles partiram de arquétipos, de ideias. Lá é que está tudo isso. Uhum. E aquilo vem, então, pela inteligência humana, até a inteligência humana, e vira um objeto. Né? Não, assim, eu acho que não existe também um melhor exemplo do que esse coronavírus, né? O funcionamento do coronavírus e a própria replicação dele, achando brechas, está em contínua. Se a gente está descansando toda noite, dormindo, ele está lá trabalhando, né? Ele está encontrando uma forma que é a natureza dele, né? Puro mundo espiritual. Puro mundo espiritual. O coronavírus é puro arquétipo espiritual. Não para um minuto. É isso aí. Não para um minuto. Né? Isso mesmo. Vamos lá. Pode continuar, Gui. Tá. Peraí, que eu sempre tento minimizar e dar errado aqui. Eles fazem, por assim dizer, brotar de si mesmo. E os arquétipos têm em si relações de maior ou menor afinidade. Eles não atuam isolados. Um precisa da ajuda do outro para sua atividade criativa. É frequente inumeráveis arquétipos colaborarem para que esta ou aquela entidade surja no mundo anímico ou físico. Além do que se pode perceber nesse mundo dos espíritos, por meio da visão espiritual, existe ali ainda algo diverso, que se pode considerar como audição espiritual. Logo, o clarividente se eleva do mundo anímico ao espiritual. Os arquétipos percebidos tornam-se também sonoros. Essa sonoridade é puramente espiritual. Deve ser imaginada sem nenhuma conotação com o som físico. O observador sente-se como que imerso num mar de sons. E nesses sons, nessa sonoridade espiritual, exprimem-se as entidades do mundo espiritual. Em suas consonâncias e harmonias, ritmos e melodias, expressam-se as leis primordiais de sua existência, suas relações recíprocas e as afinidades. O que no mundo físico é percebido pelo intelecto como lei, como ideia, apresenta-se aos ouvidos espirituais como espiritualidade musical. Por isso, os pitagóricos chamavam essa percepção do mundo espiritual de música das esferas. Para quem possui esses ouvidos espirituais, essa música das esferas não é simplesmente qualquer coisa imaginário ou alegórico, mas uma realidade espiritual bem conhecida. Eu já ouvi falar que, por exemplo, o sujeito com o ouvido absoluto é um sujeito que seria mais próximo disso daí, né? É isso, né? Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mandar para vocês um trecho de uma música que foi escrita por uma grande compositora que se chama russa, que ainda está viva. Ela se chama Sofia Gubaidulina.
vocês podem procurar no Google. Spotify. Como escreve? Sofia Gubaidolina. Mas eu vou mandar para vocês um trechinho de uma música. Vocês não vão ouvir agora, não. Vocês vão ouvir depois, senão vai dar muita confusão. Não, é porque agora tem a ver com a Luísa Brilho, que assistiu, que fez os selos, né? Ela não está aí, não. Onde é que ela foi? Que eles fizeram os selos no último encontro. E a professora que eles fizeram, que é a Márcia, que vocês também conhecem, tinha escolhido esta música para ser essa representação da música das esferas, que é um trecho da Sofia Gubaidulina. E vocês, então, depois, com muito carinho, de uma forma muito tranquila, com os olhos fechados, se deixando escutar, porque vocês vão ver o que é a música das esferas. É uns barulhos bem estranhos, uns sons bem estranhos. E essa Sofia Gubaidulina, ela é considerada a grande compositora antroposófica, que ela era amiga do Prokofiev, ela era amiga do Rostropovich, enfim, ela é da elite musical russa, e ela é uma grande antropósofa, e ela compôs. Então, estou mandando para vocês, tá bom? Então, não tem nada a ver com o ouvido absoluto. Não. O que eu quero dizer é que ela está fazendo uma tentativa, ela é antropósofa, ela conhece todos esses textos, certamente medita, e ela é uma compositora. Então, é assim, quem pode ter chegado mais perto, a gente não sabe. A gente só vai saber depois. Flávio também, né? É compositor ou não? Quem? O Flávio também é. O Flávio músico, Milanese? né? Ele toca um instrumento, que eu me lembro. Então, então é assim, eu quero dizer assim, isso é também uma representação do que seria algo humanamente, uma interpretação do que poderia ser. É muito interessante. Vocês ouçam como experiência. Eu não estou dizendo que aquilo é música das esferas, mas é uma música muito... E o trabalho dela é todo assim, é muito especial. E é difícil para nós, que estamos acostumados a ouvir Mozart, entendeu? É difícil, é bem difícil, né? Então, já mandei para vocês depois escutem e a gente depois conversa sobre isso. Podem até botar no grupo o que você... Tá bom? Mas eu achei muito... Vai mandar uma música específica dela? Já mandei. Vê aí se entrou no grupo. Já mandei. Entrou. É uma música específica. Tarsila agora não, depois vai ouvir. Então, depois eu quero ouvir os comentários de vocês, tá bom? Mary, eu tenho uma dúvida. Fale. Mary, qualquer coisa que vem desse mundo espiritual, né? As imagens, os sons, essa música das esferas, na verdade, depende do desenvolvimento de órgãos espirituais, né? Isso. Não de um ouvido absoluto ou qualquer coisa parecida. Isso. É aí que é a diferença do vidente para o médium, né? O médium é um canal e o vidente é aquele que tem órgãos desenvolvidos, né? Mas, Alexandre, certamente que um ouvido absoluto já é alguém que nasceu com uma qualidade diferente, não é? É aquela coisa, já é um dom. E ele já está mais perto de conseguir uma... Aí tem que fazer aqueles exercícios. Tem que fazer os exercícios. Os exercícios são o caminho para desenvolver o órgão dele. Físico já é absoluto. Olha que beleza. Entendi. Ele já tem uma facilidade, né? Ele já tem uma facilidade, pois é. Entendi.
como você já tem alguma facilidade com a visão, né? Com os olhos. Quer dizer, a pessoa tem uma facilidade, já nasce com no corpo físico uma facilidade, não é? Então, ela tem que... trabalhou a vida toda também, né? Ou trouxe de outras encarnações, talvez de qualidades que trouxe já de outras encarnações, né? Como a gente já leu naquela outra vez, não é? Né? E então, através daqueles 6 exercícios, tem que... daqueles exercícios tão simples. Vale a pena, né? Que tudo que você sabe e lê, você começou com A, E, I, O, U. Não era complicado. A primeira coisa que eu li foi: a vovó viu a pata, o vovô viu a uva. Era só isso, era muito fácil. Olha só agora, quantas línguas, quantas coisas. Rudolf Steiner, estou lendo Rudolf Steiner. Entendeu? Então, tudo começa simples, tudo começa simples. As meninas que tiveram aula com o Milanese, elas viram, começou lá de uma bolha, lá um negócio lá, a primeira célula, aí depois vai se multiplicando, vai se acrescentando, vai duplicando, vai virando aqueles seres, e depois cria uma carapaça, que daí vai virar os ossos. É assim, começa tudo muito simples. Né? O mundo começou e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se separou da sombra. Começou assim, foi muito fácil, entendeu? Né? E quando começou a complicar muito, ele voltou, né? Como se o retrocesso fosse necessário também. Assim. Agora travou aqui. O que vocês disseram? Eu não escutei. Eu falei que quando começa a complicar muito, assim, ele faz questão de voltar e retroceder como se fosse importante esse processo. De Deus ou Flávio? O Flávio ou Deus? Quem foi esse aí? Não, ele falando, Deus também, né? O Flávio só explicou o que Deus fez ali. Mas, né, quando começa a ficar muito complicado, tipo, o homem, tal, ele meio que retrocede para... Como se ele fosse se adaptando. Ele falou muito bem, né, que o foguete que vai, né, soltando suas cápsulas, ele, né, enfim. Tá bom, Tarsila, vamos continuar. ouvindo falar de música, e hoje não sei por que eu estou assim, pensando num rádio, né? Nessa época da Lemúria, da Atlântida, ele não precisava de rádio. Não. Eles automaticamente sintonizavam aonde queriam. Por livre-arbítrio, a gente estamos aprendendo a sintonizar aonde nós escolhemos. Isso, boa, gostei, muito bem. Meio o mesmo movimento, né? É a mesma coisa o telefone, você liga para quem você quer e você recebe a chamada de quem você quer. Isso vai começando a ser o livre-arbítrio, né? Muito bem, vamos continuar. Peraí. Peraí. Oh, my God. Aqui, trata-se, piriri, talvez simplicidade. Basta ter em mente, né? Basta ter em mente que tudo que é descrito como imagem, como algo luminoso, é ao mesmo tempo algo sonoro. A cada cor, a cada percepção de luz, corresponde a um som espiritual. E a cada combinação de cores, corresponde uma harmonia, uma melodia e assim por diante. Cabe ter bem presente que onde predomina a sonoridade, tampouco cessa, de modo algum, a percepção dos olhos espirituais. A sonoridade vem justamente acrescentar-se à luminosidade. Nas páginas a seguir, quando se fala de arquétipos, cumpre acrescentar mentalmente os sons primordiais. Acrescentam-se ainda outras percepções, que podem ser designadas metaforicamente com sabor espiritual, etc. Porém, não cabe detalhar aqui esses processos,
pois o que importa é despertar uma representação mental do mundo dos espíritos mediante alguns tipos escolhidos de percepção que ocorrem nele. Ora, antes de tudo, é necessário distinguir as várias espécies de arquétipos. Também no mundo dos espíritos, cabe discernir um certo número de graus ou regiões para orientar-se. Aqui, tal qual no mundo anímico, não se deve conceber as várias regiões como sobrepostas em camadas, mas antes como permeando-se e interpenetrando-se. A primeira região contém os arquétipos do mundo físico, naquilo em que este não é dotado de vida. Encontram-se aqui os arquétipos dos minerais e ainda os das plantas, pois só enquanto puramente físicas, ou seja, na medida em que não se leva em conta a vida existente nelas. Também se encontram aqui as formas físicas, animais e humanas. Com isto, não se esgota o que existe nessa região. Basta ilustrá-lo com exemplos mais óbvios. Esta região constitui o arcabouço básico do mundo dos espíritos. Podem compará-la ao solo firme em nossa terra física. Ela é a massa continental do mundo dos espíritos. Sua relação com o mundo físico e corpóreo só pode ser descrita mediante comparações. Podemos obter uma ideia aproximada a seu respeito do seguinte modo. Imagine-se um espaço delimitado qualquer, repleto de corpos físicos das espécies mais variadas. Agora façamos a abstração desses corpos físicos e concebamos em seu lugar espaços ocos em suas formas. Os intervalos anteriormente vazios, concebamo-los repletos das formas mais variadas, que guardem múltiplas relações com os corpos ali existentes antes. Aí ficou claro isso? Eu acho que eu... Então, eu quero trazer uma imagem aqui. Agora, lê um pouquinho mais para a gente fechar a imagem. Tá. Lê um pouquinho mais. É esse, pouco mais ou menos, o aspecto da região mais baixa do mundo dos arquétipos. Nela, as coisas e os seres que se incorporam no mundo físico existem como espaços ocos, e nos intervalos se processa a movimentada atividade dos arquétipos, bem como da música espiritual. Por ocasião da encarnação física, os espaços ocos são, em certa medida, preenchidas de substância física. Quem olhasse no espaço com olhos simultaneamente físicos e espirituais, veria os corpos físicos e, entre eles, a atividade contínua dos arquétipos criadores. Então, e é mais ou menos assim, como se você, dentro de uma caixa, pusesse 3 ou 4 objetos para fazer um molde desses objetos, né? Esses que vão no forno e queimam, né? E aí você só tem esses moldes, você não tem o objeto dentro. O objeto evaporou. E aí você só tem aqueles moldes vazios. E, digamos assim, o gesso é o espaço espiritual. E aqueles espaços vazios é o espaço onde vai ser a matéria, que depois você preenche e você faz a matéria. Mas em volta dali, é um espaço espiritual onde tudo está acontecendo. Então, a pergunta que a Tarsila fez assim, e aí, nessa vida aqui, agora, eles estão atuando? Estão. Quer dizer, enquanto você está aqui, eu estou aqui, eu sou aquela estátua que estava dentro do molde. Por aqui, está tudo atuando. Eu estou envelhecendo. Eu não paro de envelhecer um dia na minha vida. Todas as minhas células, todas as minhas coisinhas aqui estão todas acontecendo, né? Eu e vocês, todo mundo aqui está envelhecendo, só sou eu não. Então, assim, isso é que ele diz que é esse espaço entre a matéria que é o movimento, mas isso tudo naquele outro plano. Naquele outro plano, é assim que se representa.
Então, tem esses espaços ocos, onde seria a matéria. Então, eles vão fazer uma cadeira. Eles fazem primeiro a não cadeira. Tá? Eles fazem feito um moldezinho, põem assim, tarará. A não cadeira. Faria com como a gente faria com argila, por exemplo, que vocês fazem. Você faz a esfera, você vai lá, faz a esfera, depois o cubo. Não, eles fazem com a matéria deles lá, aí depois eles preenchem com a matéria, aí aquilo se torna, quer dizer, quando sai dali, no mundo físico é preenchido com a matéria. Então, é uma cadeira. Alguém tem uma ideia, nossa, eu vou fazer uma cadeira. Aí vem aquela forminha lá do mundo espiritual. Ele tem que desenhar, ele tem que tornar aquilo, né? Ele desenha aquela forma que ele viu, né? O avião, tudo foi assim, gente. Foi assim, né? Foi uma ideia que precisou ser preenchida de matéria. Ficou mais claro? Para nós, de alguma forma, é a aula, né, Mary? Sim. Porque... Posso te fazer uma Vocês já pergunta? tiveram essa aula. Vocês já tiveram essa aula anteontem. Posso fazer uma perguntinha? Pode. E a ideia, por exemplo, que o sujeito teve no século XIX e que só agora foi implementada, por exemplo? Só agora virou realidade. Digamos assim, a Tipo humanidade assim, um não exemplo estava bem pronta. básico, Wi-Fi, né? Foi feito no século XIX e ninguém sabia nem o que o cara estava falando, né? Do que se tratava. Tem muitas coisas assim, não é, Gui? Ué, Leonardo da Vinci não desenhou um helicóptero Isso. no século XVI? Gente, então, porque o Leonardo da Vinci tinha acesso àquelas... Onde é que a gente fala? É um gênio. O gênio é que tem acesso. Tá. Eu acho, né? Não tem tempo nem espaço, né? Não tem. Lá é diferente. E aí talvez seja porque a humanidade não estava pronta. Gente, e Benjamin Franklin, que caía raio há quase 1.800 anos, é quase 5.000 anos que cai raio, até que teve um cara que falou, esse raio, vamos ver o que é esse raio. Botou lá uma pipa, entendeu? Alguém teve a ideia, e aí, é a eletricidade, entendeu? É assim, às vezes, está tudo aí, eu acho que é assim, está tudo aí à nossa disposição, né? Posso falar uma coisa? Claro. É engraçado, né, também ver, sei lá, por exemplo, estudando história da arte, né, não entendia muito, assim, por que aí acabava um movimento, começava outro, não sei o que lá. Eu acho que ouvindo você falar, vó, acho que um intercepta o outro, né, para meio que continuar o movimento que não conseguiu chegar até o final, e aí mudou totalmente. Olha, né? É engraçado isso, né? a coisa mais difícil na arte é alguém instalar um movimento, porque geralmente as pessoas ficam repetindo, né? Qual foi o último grande movimento de arte que teve? Quem foi que instalou? Foi Picasso. É o cara que teve coragem de desmontar a forma, né? Porque estava todo mundo lá nos impressionistas, eles estavam interessados na luz. Então, assim, mas você vai ficar pintando impressionista mais o resto da vida? Todo mundo? Já passou aquilo. Aí o Picasso desencanou da luz e entrou noutra coisa, entrou na forma. E aí desestruturou a forma, criou a arte, toda aquela Kandinsky, Picasso, aquele outro russo lá, eles criaram a arte abstrata. A arte abstrata desse lugar aí que nós estamos falando. São os arquétipos. Salvador Dalí também.
Salvador Dalí também, né? O dele é um pouquinho diferente, porque ele ainda é muito figurativo. O dele é mais o surrealismo, além do realismo, entendeu? É diferente. Agora, desestruturar a forma e você ficar na cor pura, a forma pura, você fica no círculo, no quadrado, no triângulo, e você fica nas linhas, nas curvas. Isso é deste mundo aí. O Salvador Dalí já tem imagem, a imagem pronta. Mas quando você pega o suprematismo russo, por exemplo, o suprematismo é completamente desestruturado, né? Não tem forma nenhuma. Você olha lá, o que é isso? Nada. Porque ele está querendo achar a forma primordial, ele está querendo chegar nesse negócio, né? Só que ele não sabe que só depois de morto que ele vai poder, entendeu? Mas é nesse lugar que ele está chegando, que ele quer chegar em vida. Ele quer chegar pela alma do intelecto, entendeu? Ele está chegando... Eu acho que, nesse caso, tem os dois momentos que não é que a modernidade, é que o humano vive. O humano fragmentado, materialista, seco, acabado, né? Frio, e aquele que quer transcender. Ele está separado, está individualizado, mas ele quer transcender. Então, dentro dessas pinturas... Eu diria assim, quem quer transcender pela matéria, por isso inventa a bomba atômica, que estraçalha tudo, né? A bomba atômica, digamos assim, é uma ideia espiritual, entendeu? Estraçalhar tudo, né? Os átomos se desintegram. Você quer uma coisa mais espiritual do que isso, gente? E tem o que quer ir pelo espírito mesmo, né? Quer chegar no mesmo lugar pelo espírito, né? Nós estamos vivendo uma época de muita polaridade, não é? Muita polaridade, né? Aquele livro, O Ponto de Mutação, Mary, do Capra, que ela tinha feito para um raio-x para câncer, e transformaram para destruição. Exatamente. Você viu o filme também? Você viu o filme? É lindo. Eu tenho ele em fita. Eu usava para médico, para discutir isso com o médico na Unifesp. Cassete, videocassete, eu também tinha. O meu grupo de estudos daquele tempo, nós vimos juntos o filme, quando chegou nesse pedaço aqui. Eu a recomendo. O filme chama-se O Ponto de Mutação, é com a Bergman lá, como é que é? Liv Ullmann. Liv Ullmann, é isso. É a mulher do Bergman. Era a mulher do Bergman, isso. É com a Liv Ullmann, e os outros dois, eu não sei, não são tão importantes, mas é um filme que tem que ver nessa encarnação, tá? Tem que ver. Nessa encarnação tem alguns filmes que não pode dispensar. Não é para se divertir, não, é para aprender. É filme aula. Então, vocês podem ver. Dura 3 horas, não é? Mas é bem recomendável também o livro. O livro é muito curioso. Muito bom. É muito bom. Mas, além do que, o filme... Eu tenho, tá? Se quiser, tá? É assim, e o bonito é que é passado num lugar maravilhoso chamado Monte Saint-Michel, que é um lugar que eu adoro, que é um lugar muito especial na França, que também quem quiser visitar, quando passar a pandemia, merece, porque é muito bonito tudo, né? Tem que só ver a Tábua das Marés antes de ver. Tem que estudar muita coisa. O Gui vai ensinar para vocês a Tábua das Marés aí. O tempo também, né? Tudo ali é... relógio. Maravilhoso, maravilhoso ali. Maravilhoso. Bom, vamos seguir? Intervalos... É esse, pouco, mais ou menos, o aspecto da região mais baixa dos mundos... Não. A segunda região do mundo dos espíritos contém os arquétipos da vida. Porém, essa vida forma aqui uma unidade perfeita. Olha, faltam 10 para as 5. É melhor a gente parar aqui e falar um pouco sobre os exercícios, que há muito tempo a gente não está falando. Tá bom.
Tá bom. Vamos parar aqui, então? Tá. Tá, então a segunda região, página 43. Alguém anota aí, por favor. Segunda região, página 43. Alguém quer falar algum relato dos exercícios? Ainda estamos no exercício 4º, que nós vamos prolongar até o dia 12, né? Tá? Isso. A partir do dia 12 vai ser o exercício 5, que vocês vão fazer por conta própria.